Seja muito bem-vindo. Escutar a palavra de Deus não é fácil, porque se fosse fácil, o mundo seria convertido, o mundo inteiro seria convertido a Jesus. Olha quantas pessoas falam de Deus, olha quanta proclamação do Evangelho, olha quantos teólogos que falam do amor de Deus, os sacerdotes, os padres, com a pregação, e o que nós vemos, uma decadência moral na nossa sociedade. Pessoas que, posso dizer, não deixaram de fazer a sua oração, mas eles acham que eu fazer somente a minha oração, eu não preciso mudar de vida. Que tipo de conversão é essa? Não se converteu, claro que não. Eu rezo todos os dias, sim, se reza todos os dias e comete adultério, está no pecado, está longe de Deus e muito longe do Senhor. Essa oração é uma oração que Deus não te escuta, irmão. Uma oração de um hipócrita, de um ator. Nós precisamos entender que quando nós oramos, a nossa oração é orar e ação. A ação é Cristo viver em nós. É nós imitarmos Jesus para que Ele cresça em nós e nós vá diminuindo o nosso eu. Mas não. Pessoas acham que Deus tem misericórdia e não tem justiça. Não, Ele é misericordioso e Ele é justo. Então precisamos buscar esta palavra e nos converter. A moralidade, o agir conforme a vontade de Deus nas obras e ser um servo do Senhor é obedecer o que Ele nos ensina. E o que é pecado não é para cometer, porque o pecado, nos afastando de Deus, faz com que nós vivemos como inimigos de Deus, perdendo a graça. Deus, Ele fez tudo para nos salvar, mas esta oração mesquinha, esta oração que você faz, porque eu digo que uma pessoa que está vivendo no pecado, a oração dele, sabe como que é? Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, e começa a pedir um monte de coisa para o Senhor. É uma oração totalmente estranha, é um diálogo onde você se impõe, querendo ser o Deus de Deus. É muito estranho essas orações. Para aprender a fazer oração, a primeira coisa que nós temos que entender é nós estarmos em estado de graça, renunciar à vida passada, se arrepender dos nossos pecados, buscar um sacerdote para confessarmos nossos pecados, comungar Jesus na Eucaristia todo final de semana e viver neste diálogo com o Senhor em oração. E agora começar a vigiar a nossa vida para não cair no pecado. Se não sabe o que é pecado, busca lá no Catecismo da Igreja Católica, busca em Gálatas capítulo 5 e tem uma relação de pecados ali. Se você quer saber mais, leia a palavra de Deus, você vai ver o que é pecado. Mas fuja do pecado. O demônio, ele caiu do céu por causa da soberba, pecado. E nós podemos perder o céu, ao qual Deus, Ele quis que nós, Ele lá no céu, tem uma morada para cada um de nós. Então Ele quis que nós sejamos dele. Então Ele quer nos santificar. Mas é preciso uma abertura do nosso coração. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus, que está em Marcos capítulo 7, no versículo de 24 a 30. Interessante essa passagem do quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor vem ao nosso encontro para nos salvar. E quantas pessoas que perderam a salvação, pense, pessoas viver a vida inteira o Senhor usando pessoas para salvar aquela pessoa. Padre pregando, evangelizadores falando de Jesus, pregadores,
santos que deixaram tudo para viver só do Evangelho, pregando a boa nova. Essa pessoa escuta e não entra no coração e vai vivendo uma vida de pecado, morre, e depois no juízo particular ele vai ver tudo o que Jesus fez para ser salvo, todos os momentos de encontro, quando ele ligou uma televisão e viu um padre pregando, ele não mudou de vida. Quando ele foi na Santa Missa e lá o padre falou de novo, ele não se converteu. Quando a palavra de Deus ali na estante, no Salmo 90, ele olha para a palavra de Deus e tem vontade de pegar, mas daí não pega. Olha quantas coisas o Senhor fez para salvar essa pessoa, e essa pessoa não abriu o coração. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas que não abrem o coração para Jesus, têm medo de se converter, têm medo de lutar contra o pecado? Mas que coisa! O pecado vem para nos destruir e você cede para cair no pecado? Só pode que você não ama a Deus, porque quem vive no pecado e não quer mudar de vida, não ama a Deus. Não, tem Deus como um objeto, isso sim, que só tem que estar pedindo as coisas para o Senhor e ele tem que fazer o que ele pede. Não é assim que funciona a oração e não é assim que nós devemos de tratar o nosso Deus. Nós temos que tratar o nosso Deus com muito respeito, com muito amor, porque Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 7, no versículo de 31 a 37, assim: Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Eftá, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais publicava. E tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas. Fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiramente, apresentaram esse surdo mudo ao Senhor. Alguém que acreditava em Jesus, que Jesus tem o poder de curar, levou esse surdo mudo até Jesus. Alguém tinha fé em Jesus. Chegando lá, Jesus cura esse surdo mudo pela fé do surdo mudo? Não. Porque não ouvia, porque não sabia de Jesus. Jesus cura esse surdo mudo pela fé daquele homem ou daqueles que levaram esse surdo mudo até Jesus. Nos ensina aqui que nós convertidos, que acreditamos no poder do Senhor, temos a obrigação de trazer os irmãos que não são convertidos, os irmãos que estão doentes, até Jesus, incentivar eles, motivar essas pessoas a acreditar que Jesus cura, falar com autoridade: peça a Jesus e Ele vai te curar. Leve as pessoas doentes na Santa Missa a comungar Jesus, para serem curadas pelo Senhor. Levem ao sacerdote, eu peço para o sacerdote que vá lá e dê a unção dos enfermos, que através deste sacramento Jesus possa curar, e Jesus quer curar o doente. Missão de cada um de nós, levar os irmãos a ter uma experiência pessoal com Jesus. E aqui eles levaram. Jesus cura o surdo. O que nós podemos entender que nós vemos na nossa sociedade que o povo está surdo para Deus. Mas eu vejo a igreja cheia.
Converse sobre Jesus com essas pessoas. Fale para ela quantos evangelhos canônicos estão na Bíblia, escritos a vida do Senhor. Muitos não vão saber que tem os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Pergunte para essas pessoas qual o primeiro livro da Bíblia, qual o último livro da Bíblia, quantos livros tem a Bíblia. Quantas pessoas não vão saber responder? Pergunte para elas. Agora eu vou mais a fundo ainda, e essa resposta ela deveria de ser muito simples, mas eu já fiz algumas pessoas, as pessoas não sabem responder. Jesus Cristo é Deus? Pergunte para elas. A resposta eu vou dar aqui. Sim, Jesus Cristo é Deus, meus irmãos. Jesus Cristo é Deus, você pode adorar a Jesus, Ele é Deus. Mas muitas pessoas não vão saber responder. É estranho, né? As pessoas querem ser de Deus, mas não buscam esse Deus. As pessoas elas querem viver uma fé superficial, uma fé que eu vou usar somente quando preciso, num momento de apuro. Eu vou me aproximar de Jesus quando eu tenho vontade. Eu vou na missa quando eu tenho vontade. Eu vou dizer para vocês, tem dias que eu não tenho vontade de orar, e eu vou orar. Eu criei um hábito de estar em oração, em ouvir o Senhor, em meditar a palavra do Senhor. Tem dias que é difícil, e tem dias que a maioria eu vou muito feliz em orar. Tem dias que a gente está para baixo, mas continua orando, irmão. Na tristeza, na perseguição, quando dá tudo errado, continua. E quando você está feliz, alegre, é um momento de você orar, louvando e bendizendo a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por este dia. Obrigado, Senhor Jesus, por essa alegria no meu coração, pela família que tenho. Você precisa orar em todos os momentos, até na doença. Se a doença vem, não murmure, ore, peça a cura ao Senhor. Então nós precisamos ter, como essas pessoas, ter um coração caridoso, de olhar para o irmão, mesmo o irmão no pecado, longe do Senhor, olhar com caridade e devagarzinho começar a falar de Deus para aquela pessoa, com carinho, com muito amor, e trazer elas para próximo do Mestre, para serem curadas pelo Senhor. Deus te abençoe.